Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Mais um domingo, né? Que o Senhor nos permitiu para estarmos aqui, para aprender mais um pouquinho do Papai do Céu, né? Então vamos começar nossa aula hoje com olhinhos fechados. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? Vamos fazer que nem os nossos amiguinhos aqui, tá bom? Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui. Jesus, abençoa cada uma das crianças que irá assistir esta aula. Abençoa a família de cada um, Papai do Céu. É o que eu te peço e te agradeço para a honra do teu santo nome. Amém. Então, criança, vamos lá começar nossa aula. O nosso título da nossa lição, o amigo que andou sobre a... Vamos lá? 1, 2, 3. O amigo que andou sobre as águas. O amigo que andou sobre as águas. Quem será esse amigo? Vocês querem saber? Eu também quero. Então, vamos lá. O nosso texto bíblico está em Mateus 14, a partir do 22 ao 33, tá? Você que não sabe ler a Bíblia ainda, pede para a mamãe e o papai ler com você, tá bom? E o nosso versículo do dia está escrito em Salmo 118, versículo 6. Vamos falar bem forte, tá bom? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Vamos falar mais uma vez bem forte, ó. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, versículo 6. Então, criança, hoje nós vamos falar, né, sobre um amigo de Jesus. O nosso amigo de Jesus, ele chamava Pedro. Pedro, ele estava lá no barco com os seus discípulos. Olha Pedro aqui, olha o barco de Pedro. Tá vendo o barquinho de Pedro? Pedro, estava ele, seus discípulos lá. Olha os discípulos de Pedro. Tá? E Jesus estava lá com Pedro também. Só que Jesus, ele desceu, ele foi ao monte orar. Ele estava bem ali pertinho da areia, quando Jesus desceu ali naquele mar da Galileia. E quando de repente, criança, começou uma tempestade tão forte, era trovão, aquela chuva bem forte, e foi escurecendo, e aquela tempestade, e eles ali naquele barco, eles ficaram com medo, foram ficando com medo, eles desesperados, porque a onda estava tão forte, que começou a levar o barquinho deles para bem longe o barquinho deles foram.
Foram sumindo, quando de repente eles deu fé, ele estava bem lá no meio do mar. E ali eles não sabiam o que fazer. Aquela escuridão, aqueles raios, aqueles trovão, quando dá aquele raio assim, né? Chega a clarear. Era o que eles viam. E ali, criança, ele estava tão desesperado, tão desesperado. Vocês já ouviram? Quando começa a chover, né? Vê aqueles barulho bem forte, às vezes até derruba a árvore, né? Aí aquela tempestade bem forte, e assim ele estava ali no mar. Era uma tempestade muito forte. E Jesus, enquanto ele estava lá, naquela tempestade, Jesus estava lá no monte orando. Eles falaram, e agora nós estamos sozinhos, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Não tem mais para onde a gente ir, nós estamos aqui no meio desse mar. E ele estava muito desesperado, porque aquela onda era bem forte, vinha aquela onda forte assim. E os barquinhos deles só indo embora. E agora, o que nós vamos fazer? E Pedro ali desesperado, quando de repente, quando ele olhou, olha, bem longe, eles viram, aí eles começaram a gritar, olha, o fantasma, e agora? Olha o fantasma. E Jesus estava feliz, porque Jesus estava andando sobre as águas, né? Começou a se aproximar do barco, e eles ali desesperados. Aí Jesus falou para eles, sabe, não precisa vocês ter medo, eu sou Jesus o que acalma a tempestade, né? Ali eles falaram, e agora? O que nós vamos fazer? Vem, então, não é fantasma não, é Jesus que está se aproximando de nós. Porque, criança, fantasma não existe. Não existe. Mas, sabe, ele estava com medo tão grande, que ele estava vendo fantasma. Eles não conheceram que era Jesus, o amigo deles. E Jesus foi se aproximando, né? Aí Jesus falou para ele, não precisa vocês terem medo, porque eu sou o Papai do céu. Aí o Pedro falou assim, então, se você é Jesus, eu também quero andar sobre as águas. Aí Jesus chamou Pedro para andar com ele, né? Então Pedro desceu do barco e foi caminhar com Jesus sobre as águas. Olha, criança, como Jesus é poderoso. E ali ele começou a andar com Jesus em cima da água, né? Estava indo muito bem, até que um momento ele pensou só nele. Ele não pensou que ele podia confiar em Jesus. Ele esqueceu da fé. Olha o que aconteceu. Pedro começou a cair. Jesus continuou andando. E Pedro pedindo, socorro, Jesus, socorro, né? Ele não teve fé. Ele esqueceu da fé. Nós devemos ter fé. Nós não devemos ter medo. Porque Jesus está conosco. E ele esqueceu aquele minutinho de Jesus. E aí ele começou a se afundar. Aí Jesus foi, estendeu a mão para ele levantar. Aí Jesus falou, Pedro, tenha fé, você tem que ter fé, Pedro. Pedro levantou novamente e começou a andar. Sabe por quê, criança? Nós queremos um Deus poderoso, um Deus que tem poder. Qual é o seu medo, criança? Qual é o seu medo? Jesus, ele tira todo o medo. Não precisa você ter medo, criança. Não precisa.
Porque Jesus, ele veio e a palavra do Senhor fala assim: o Senhor é contigo e não tenho medo. Se Jesus é o nosso amigo, criança, para que nós vamos ter medo? Para quê? Na hora do medo, criança, nós temos que chamar Jesus. Mas sabe, criança, às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós acontece que nem Pedro. Nós esquecemos de Jesus. Pedro esqueceu de Jesus naquele momento. Porque às vezes nós trocamos Jesus por um brinquedo, por um jogo. Entendeu? Então nós não devemos trocar Jesus. Nós sempre temos que estar com Jesus lado a lado, criança. Jesus, ele tem que estar no barco, porque se Jesus não estiver no nosso barco, o que vai acontecer com o nosso barco? Olha. Então, criança, não precisa você ter medo, não precisa, porque no nosso barco, olha quem está no nosso barco, olha quem está nos guiando, e é Ele que nos está guiando, é Ele que está cuidando de nós, você entendeu? Ele tem o poder de curar. Então, criança, chama Jesus, na hora que você tiver com aquele medo, chama Jesus, que Ele vem te ajudar. Pode, onde você estiver, criança, onde você estiver, o nosso socorro, olha, é Jesus, somente Jesus. Então, criança, não vamos esquecer de Jesus, não vamos trocar Jesus, não. Criança, não vamos deixar Jesus sair do nosso barco. Não vamos, porque Ele tem que estar no nosso barco. E Ele estando no nosso barco, nós não vamos se afundar. Porque Ele é o nosso melhor amigo, criança. E Ele estende a mão. Ele fala, vem, que eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. Viu, criança? Então, nós aprendemos que nós não precisamos ter medo, viu? Porque Jesus está conosco para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo mal, de todo perigo, de toda doença, viu? Então, não vamos esquecer, quando o nosso barquinho tiver, vamos gritar por quem? Jesus, socorre, Jesus. Mas como nós vamos fazer isso? Dobrando o nosso joelho, clamando, pedindo a Jesus para nos socorrer. Viu? E Jesus vem, criança. Jesus vem. Na hora que nós precisamos, Ele jamais vai nos abandonar. É o nosso amigo que nunca vai te abandonar, criança. Esse é o amigo verdadeiro, esse é o amigo fiel, viu? Então, crianças, nunca se esqueçam, quando você tiver com medo, não precisa você se esconder. Dobra seu joelho, Papai do céu, tira todo o medo do meu coração. Jesus, tira esse medo, eu tô com medo, Jesus. E Jesus vem, Jesus, Ele te protege, Jesus, Ele tira todo medinho do seu coração. Tá? Então, porque a palavra do Senhor aqui em Salmo 118, versículo 6, está escrita assim: o Senhor está contigo. Então, não precisa você ter medo. Viu, criança? E essa é a nossa história de hoje. Que eu deixo para vocês. Não precisa ter medo. Não precisa de ter medo. Porque Jesus está conosco. Jesus está cuidando de nós. Bom?
assim eu vou terminar a nossa aula de hoje. Vamos fechar o nosso olhinho, vamos orar? Vamos? Papai do céu, muito obrigado por mais essa aula. Abençoa cada uma criança, guarda, Pai, tira todo o medo que tem cercado essa criança, que seja repreendido, porque é o Senhor que cuida, é o Senhor que está com elas, Pai, que está conosco, cuidando. Fica, Papai, com ela, guarda, Senhor, protege, livra de todo o mal, de todo o perigo, Pai. Eu te peço por cada um, Senhor, lares nesta manhã, Senhor, entra com a tua providência e com a cura. Senhor, nós cremos no milagre, nós cremos no milagre. Pai, sara a nossa nação. É o que eu te peço, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém, crianças. Um beijo, amo vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. E logo nós estaremos juntos novamente, tá bom? Beijo, fica com Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês.